Olá a todos, vamos tratar hoje sobre a economia do bem comum. Então, é uma alternativa teórica ao capitalismo de mercado que existe atualmente. A economia do bem comum não é uma proposta capitalista nem comunista. É uma mistura de várias teorias, na verdade. Mas o bem comum é um bem de todos os seres humanos, inclusive os seres que estão dentro da própria natureza, né? Flora, fauna, etc. Aí, além disso, a definição tem que ser mais democrática, mas tendo em conta o povo soberano dentro de um ambiente democrático de direito. Tá? Então, pelo seguinte, qual é a questão aqui? Com aquilo que se questiona aqui, né? Que o PIB, o Produto Bruto Interno, virou um objetivo da economia de forma geral. Né? Afinal, não é possível saber se um país está crescendo tendo em conta só o PIB, Produto Bruto Interno. Né? Então, o que acontece? Né? O Produto Bruto Interno, na verdade, do ponto de vista econômico, mas como que fica em outros setores da sociedade? Isso vamos ver daqui a pouco. Tá? O bem comum está relacionado com muitos valores vitais, né? Nos quais os cidadãos livres de uma determinada comunidade, um estado, um país, têm participação e podem, inclusive, decidir a respeito disso. Temas importantes, né, dentro do bem comum, como saúde, educação, participação política, igualdade, justiça, ecossistemas sadios, desenvolvimento social também e pessoal, estão dentro do conceito de bem comum. Né, dentro do conceito e isso se insere dentro da economia do bem comum também. Tá? Então, esse conceito do bem comum que se insere dentro da economia do bem comum acaba sendo universal para todos, sem exceção nenhuma. O bem comum está calcado, inclusive, em todas as constituições democráticas do mundo. Tá? Então, daqui é muito importante, inclusive na Constituição brasileira, você fala o bem comum como objetivo principal, praticamente. Então, por que existe essa economia do bem comum como uma alternativa ao capitalismo existente? Por quê? Porque a economia, do jeito que está funcionando mal. Cada vez mais existe uma desigualdade, né, entre os vários estratos sociais. Tá? Então, por quê? Porque o dinheiro acaba virando o fim, e não é fim, quando na verdade o dinheiro deve ser o meio para que a atividade econômica, né, tenha como fim o bem comum. Então, o que acontece? Né? Os países, em geral, eles têm o dinheiro como objetivo principal. Quando, na verdade, o dinheiro, como estou repetindo, né? O dinheiro tem que ser o meio para conseguir o bem comum de todos, não só dos seres humanos, né? Como também da flora, da fauna, obviamente. Temos que ter ecossistemas sadios, porque está atrelado também ao conceito de bem comum. As pessoas têm que viver num ecossistema sadio também. Consequentemente, isso vai afetar todo o desenvolvimento da própria pessoa e da própria sociedade como um todo. Então porque assim, normalmente, quando você pergunta para alguém como você está, né? Então, essa pessoa, a nossa referência é econômica. Se essa pessoa está bem economicamente, né, então quer dizer que está bem? Não necessariamente. Essa pessoa que tem muito dinheiro, não quer dizer que esteja totalmente bem. Pode ter problema de saúde, pode ter depressão, pode ter problemas familiares, né, pode ter perdido a esposa, um filho, uma mulher, né, então, né, uma filha, etc. Então, pode ter muitos problemas e que, mesmo com dinheiro, não está feliz. Então, mas lógico, um indicador. A mesma coisa acontece quando o PIB de um estado, de um país está crescendo. Né? Ou seja, se um estado brasileiro está crescendo, né, o PIB está crescendo muito alto, muito bem, não quer dizer que a saúde daquele estado, que a educação, justiça daquele estado estejam também muito bem.
A mesma coisa, se um país está crescendo economicamente, a mesma coisa, não quer dizer que esse Estado, ou esse país esteja com educação, saúde e justiça de ponta. Existem vários países cujo PIB é muito alto, mas internamente as pessoas estão vivendo na miséria, até com esgoto aberto. Então, não quer dizer que o PIB alto quer dizer que o país está muito bem. Aí entra a economia do bem comum. Aí a questão, o dinheiro, ou seja, o PIB seria como um meio para atingir o bem comum de todos, obviamente. Tá? Então, afinal, o dinheiro é algo criado, algo artificial. Né? O balanço financeiro também é artificial. É feito por um auditor, que é o balanço financeiro, né? Por um auditor, fazer um reporte financeiro para saber se está bem economicamente, deixando de lado muitos aspectos muito importantes para o bem-estar daquela empresa que está sendo, né, analisada por um auditor financeiro. Né? Então, a mesma coisa com as empresas. Se uma empresa está economicamente indo muito bem, não necessariamente quer dizer que esteja bem por dentro. Né? Por quê? Porque pode estar crescendo muito economicamente, porém pode estar destruindo ecossistemas, pode estar destruindo o meio ambiente, pode estar demitindo empregados, o ambiente de trabalho é péssimo, muito ruim. Né? Então, não existe um plano de carreira. Então, e outra coisa, quando uma empresa também está crescendo, também não quer dizer que está contratando trabalhadores. Porque em muitos casos, mas ainda nesta revolução industrial, a quarta revolução industrial, muitas empresas estão crescendo demitindo trabalhadores. Ou seja, o fato de uma empresa estar indo muito bem economicamente não quer dizer que vai contratar empregados, não quer dizer que vai contratar trabalhadores. Pelo contrário, em muitos casos, milhares de casos no mundo, muitas empresas estão lucrando muito mais, substituindo seus trabalhadores por aplicativos, por robôs, por software. Ou seja, é a mesma coisa, não quer dizer que uma economia de um estado, um país está crescendo, então isso quer dizer que vai ter mais empregos. Então é assim que é analisada essa questão do bem comum. É muito importante isso. Né? E também, obviamente, que os princípios, os valores, né, do bem comum são valores constitucionais, questão da Constituição. A economia do bem comum tem como base princípios, questão da Constituição, valores constitucionais como a dignidade, solidariedade, justiça, sustentabilidade e democracia. Né? E que esses valores também podem ser colocados, podem ser analisados, balizados dentro de uma empresa, ou de um estado, país, obviamente, né? Porque afinal uma empresa, no caso, né, tem que ver como se dá com os fornecedores, com os clientes, se os trata muito bem. Então, distribuição de renda, efeitos psicológicos, se respeita as leis. Né? Então, aí que está a questão, se uma empresa está respeitando, está sendo ética, consequentemente, se uma empresa está sendo ética, está produzindo produtos éticos também. Né? Então, dentro do bem comum, né, a pontuação é baseada em 17 perguntas, de maneira geral, e 50 mais concretas, que fosse uma planilha, ou seja, dentro da economia do bem comum existe sim um balanço financeiro, mas dentro do conceito de economia do bem comum, que não vamos colocar exemplos de perguntas, mas são 17 perguntas gerais e 50 concretas. Se você fosse uma planilha, obviamente vai ter um auditor ético, um auditor do bem comum, não um auditor que vai analisar a sua parte financeira, né? E, consequentemente, dentro da economia do bem comum, né, a empresa auditada por um auditor do bem comum, auditor ético, praticamente, não quer dizer que os outros não sejam, tipo, dentro do conceito da economia do bem comum, se uma empresa alcançar até 1000 pontos, né, essa empresa vai ser indicada por cores. Né? Então, dentro dessas questões que nós já vimos, né, o dinheiro não é o principal, tem que ser o meio para alcançar a objetivação dos valores que nós já falamos. Né?
Então, obviamente, se uma empresa dentro da auditoria da economia do bem comum alcançar até 1.000 pontos, ou seja, é uma empresa ética, que não produz danos ambientais, que não explora trabalho infantil, por exemplo, né? Mas existe uma pontuação negativa também, que também vai se refletir na cor da empresa, ou seja, uma cor uma cor vai ser determinada para uma empresa ética, que tem até 1.000 pontos, e uma outra cor, aquela empresa que não cumpre, não respeita, né, aquilo dentro da economia do bem comum, consequentemente vai ter uma pontuação negativa, que também vai ser representada por cores. Consequentemente, o consumidor vai enxergar só pelas cores se essa empresa está sendo ética ou não, porque muita empresa está ficando rica com trabalho escravo, por exemplo, né, trabalho infantil, etc. E aqueles tipos de trabalho escravo que existem, porque a economia, o dinheiro principal, né, o dinheiro acima de tudo, etc. Como fim, na verdade, como já falamos, o dinheiro como meio, aí que está a questão. Se uma empresa que está crescendo quer dizer que seja uma empresa eticamente correta também, dentro do conceito da economia do bem comum. Né? Consequentemente, isso pode também ser atrelado à questão de impostos, né? Ou seja, se entrar na questão dos governos, a questão também pode ter uma empresa eticamente correta, que alcance até 1.000 pontos, poderá pagar menos impostos, né, em relação à empresa que está tendo pontuação negativa, por exemplo. Aí também, uma empresa eticamente correta, né, conforme a economia do bem comum, poderá ter essa pontuação como requisito para concorrer a uma licitação, né, em detrimento de uma empresa não ética, que não, obviamente, não sendo ética, não tem como, conforme a pontuação, não teria como entrar numa licitação, por exemplo. Né? Então, salientando que a economia do bem comum, e essa pontuação que nós estamos falando agora, está dentro daquilo que estão nas constituições de estados democráticos. Então, porque a Constituição, todas as constituições democráticas têm o bem comum como base fundamental. Então, consequentemente, as empresas estão cumprindo o bem comum, como nós já estamos falando, estão cumprindo com a Constituição, consequentemente, merecem ser recompensadas com tributos menores, com a proposta que a economia do bem comum tem, né, diminuição dos tributos e também acesso melhor às licitações e também acesso ao mais mercado dentro de um estado e um país. Né? Então, muita gente pensa que é uma ideologia criada por alguém. Não, na verdade, a economia do bem comum foi, por incrível que pareça, né, foi iniciada por empresas éticas que de repente fizeram uma análise, né, e perceberam que muitas empresas antiéticas, né, que destruíam patrimônio público, destruíam o meio ambiente, tinham até trabalho escravo no meio, ou nem pagavam tributos, conseguiam muitas vantagens, até conseguiam mais lucro. E isso não era justo. Então, de repente, muitas empresas pensaram e elaboraram essa ideia do bem comum. Não foi algo próprio de uma pessoa, praticamente. Lógico, existem teóricos, né, como Christian Felder, né, que é a base desse vídeo, né, que acabou analisando esse movimento empresarial dessas empresas, né, e justamente acabou criando uma teoria que daqui a pouco vamos falar, que está se aplicando em vários lugares do mundo. Né? Então, a economia do bem comum representa o mercado ético, social, ecológico, solidário, democrático e humano, salientando que é um mercado liberal, tá? Não é um mercado socialista, comunista, não. Está dentro de um mercado liberal. Essa é a proposta de economia do bem comum. Né? Então, obviamente, que sendo liberal, todas as empresas, todos os cidadãos vão gozar das mesmas liberdades, dos mesmos direitos e das mesmas oportunidades, que numa suposta economia livre não existe. É a proposta dessa economia do bem comum.
Então, lógico, tem algumas propostas também de questão de riqueza, né, porque justamente, né, a economia, o capitalismo existente hoje promove uma desigualdade cada vez maior. Cada vez os ricos têm mais dinheiro e pobres têm menos. Então, isso, o capitalismo de hoje permite isso, infelizmente. Então, aí que entra também a economia do bem comum, né? Então, obviamente que fazer uma proposta na questão da riqueza privada, ou seja, propondo um limite na desigualdade, né? Para que não exista uma desigualdade muito grande do rico para do mais rico para o mais pobre. Né? Em resumo, obviamente que o mais rico deveria ter até 10 vezes mais o mais pobre. Né? Mas isso é uma proposta que, como se fala, né? É lógico, né? Isso a nível de empregados, né? Obviamente as empresas podem lucrar à vontade também, né? Mas se refere mais dentro essa proposta de um funcionário com um funcionário, um trabalhador, né? Que poderia ganhar até 10 salários e o mais pobre, com talvez menos qualificação, ganhar um salário. Isso a diferença seria de 10 para 1. Lógico, a nível empresarial, obviamente que estamos no mercado global, consequentemente vai ter que lucrar mais para contratar mais empregados também, né? Então, mas o capitalismo de hoje, como visa mais o dinheiro, né, em detrimento, em muitos casos, do bem comum, né? Como já falamos anteriormente, então, obviamente que as empresas podem fazer essas empresas podem lucrar, mas como já falamos, tem que haver um respeito daquilo que nós falamos a respeito do bem comum. Mas como fazer isso? Né? Logicamente, para que seja aplicada, é necessária a criação de leis, né? São de leis, né? E também que permitam esse limite da desigualdade social entre o mais rico e o mais pobre. A nível salarial, de salário estamos falando. Obviamente que, como já falamos, as empresas sim, ao lucrar mais, obviamente vão pagar mais impostos, desde quando também sejam eticamente corretas, para produzir produtos éticos, e os consumidores vão perceber, com certeza, assim, qual é o produto ético, né, que está respeitando os princípios constitucionais, como nós já falamos anteriormente. Né? Então, justamente, né, é isso. Né? Então, apesar que tem que haver essa economia do bem comum, obviamente que tem que obedece à Constituição, né? Não é uma coisa tão idealista como isso, muita gente pode pensar, né? Obedece à Constituição, como já falamos, porque das frases, uma das ideias principais de todas as constituições democráticas é o bem comum, inclusive a redução da desigualdade social. Isso está plasmado, calcado nas constituições democráticas, inclusive na brasileira, né? A diminuição da desigualdade social. Então, isso é um primado, só que então, a economia do bem comum praticamente é cumprir a Constituição. Só que, lógico, a nível, no âmbito da economia, de forma geral, a economia não fala muito a respeito disso. A economia é mais lucro, mais-valia do Karl Marx, por exemplo. Né? Então, a mudança pode ser realizada justamente através, né, de propostas de lei. Essas propostas de lei podem ser, inclusive, levadas pelas pessoas, por grupos, de pessoas para as câmaras de vereadores, no caso brasileiro, né, adaptando, né? Porque Christian Felder, né, é um professor da Universidade de Viena. Então, essa economia do bem comum pode ser levada pelos próprios moradores de um município, no caso brasileiro, para a Câmara de Vereadores, começar no âmbito municipal, depois, ou ao mesmo tempo, tanto faz, a nível de Assembleia Legislativa, no âmbito estadual, e depois no âmbito federal, tudo ao mesmo tempo, dependendo de como se dê essa questão da infraestrutura, de idealização do bem comum, de propósito. Mas é possível, sim, fazer através de leis, não é? Como já começamos. No mundo existem exemplos, por exemplo, no Butão. Butão é um país que tem um produto bruto da felicidade.
né, são feitas 133 perguntas, por exemplo, né, e são 133, né, são perguntas bem interessantes para saber o produto bruto da felicidade deles, né? Perguntas simples, tais como você está bem de verdade? Você se dá muito bem com o seu vizinho? Você pode tomar banho no rio? O rio tá limpo e dá para beber água do rio? Como você está o gado no pasto? Como está a floresta? Você pode beber água do rio sem risco de saúde? E são uma das 133 perguntas que o Ministério da Felicidade no país Butão, né, faz aos seus habitantes, né, para ver o produto bruto da felicidade. Então, poderia ser aplicado no Brasil também, quem sabe, né? Então, lógico, não é necessário copiar o Butão, mas já na Alemanha foi feita uma enquete e 2/3 da população expressou que o PIB deve considerar também a felicidade bruta, ou seja, já está sendo feita uma utopia pelo próprio povo, na verdade, né? Então, utopia é algo que pode ser utopia não é algo impossível de realizar, utopia é algo que é possível sim de realizar dentro do conceito de utopia. Utopia não é algo impossível de realizar. Então, justamente, né? E também todas as constituições democráticas, como já falamos, têm como objetivo principal o bem comum. Não sendo, é importante salientar isso, né, na reta final do vídeo, né, é importante salientar que todas as constituições democráticas dizem ter como objetivo principal o bem comum, e não dizem que o objetivo principal é o dinheiro, não dizem que o objetivo principal é o capital, os benefícios econômicos, tá? Porque, como já falamos, na economia do bem comum, o dinheiro é um meio da atividade econômica e não é o objetivo. Lógico, na economia, o sucesso de uma empresa é medido, né, o sucesso através do dinheiro, né? Então, você está vendo talvez uma contradição entre a economia e aquilo que a Constituição fala como objetivo. Na economia, o objetivo é o lucro, o ganho, né? Já na Constituição é o bem comum, tá vendo? Ou seja, está vendo um confronto, parece, né? Então, justamente, como já falamos isso, né? E também a economia do bem comum permite aos seres humanos sermos o que queremos ser. O ser humano é ambicioso, é egoísta, mas não quer ser ambicioso, não quer ser egoísta. Então, estas características existem, mas não vamos incentivá-las. Deve ser recompensar o que se quer ser, para que o ser humano queira ser o que quer ser. E aqueles que insistem em estarem nas sombras não têm sucesso naquilo. Então, a economia do mundo comum trata muito sobre isso. Isso já está acontecendo fortemente na Alemanha, Áustria, norte da Itália, Espanha, e também há faíscas deste movimento em quase no mundo inteiro. Então, aí, com isso podemos terminar esse vídeo explicando a questão do bem comum, que não necessariamente, né, para salientar que uma pessoa que tem muito dinheiro não quer dizer que esteja muito bem, um país, um estado, um município que seja muito rico não quer dizer que esteja muito bem, porque o PIB de um município, de um estado, de um país pode estar lá em cima, de primeiro mundo, por assim dizer, enquanto que o país está na miséria, os habitantes estão paupérrimos, não têm acesso à água, à luz, a coisas básicas, mas o PIB está muito alto. No que isso? Então, nós temos vários exemplos em vários países do mundo cujo PIB é super alto e a população está vivendo na miséria, né? E temos aqui no Brasil estados, municípios que têm um PIB alto, mas como a saúde, como a educação, né, que está muito deteriorada, né? Então, a economia, justamente porque o PIB visa salientar a questão econômica, não é aquilo que é mais importante, os valores que estão plasmados na Constituição. A economia do bem comum seria o PIB como meio para que exista bem comum, seja, como já falamos, o bem-estar de toda a sociedade, e que isso está na Constituição. Então, agradeço a atenção de todos e
continuemos conversando sobre essa questão do bem comum.